Você já sentiu que sua casa está cheia de vozes, telas e atividades, mas vazia de paz? Talvez os móveis estejam no lugar e nada falte na geladeira, mas há um sussurro silencioso de feridas não curadas, de conversas adiadas e de abraços que ficaram apenas na intenção. Hoje quero te lembrar que Jesus não te deixou sozinho diante desse barulho interior. Ele prometeu enviar o Consolador para habitar com você e transformar cada canto em um refúgio vivo de amor e renovação. O Espírito Santo não chega com remendos temporários. Ele vem com a autoridade do céu para derrubar muros invisíveis, costurar corações partidos e acender um fogo de unidade que nenhuma tempestade poderá apagar. Imagine por um instante que você atravessa a porta da sua casa e, em vez de cansaço ou tensão, é recebido por uma brisa suave com aroma de misericórdia, que a sala de jantar se transforma em altar de gratidão, o corredor em rio de alegria e o cômodo mais escuro em oficina de esperança. Essa cena não é utopia, é o resultado natural de um lar que permite ao Espírito Santo agir sem reservas. Você não precisa de fórmulas complicadas, você precisa de disposição. Cada sussurro de perdão, cada minuto de oração em família, cada gesto de ternura é um convite aberto para que o céu se instale à sua mesa. Você se atreve a dar o primeiro passo? Antes de começar, declare em voz alta: Espírito Santo, cura e restaura o meu lar. Faz da minha família um testemunho vivo da paz que Jesus prometeu. Que esta seja a chave que abre a porta para a transformação que você está prestes a descobrir. Número 1. A promessa de cura para o seu lar dividido. Você já sentiu que dentro da sua casa existe uma espécie de muro invisível, construído com palavras que nunca foram ditas, com feridas não curadas, com olhares frios e silêncios que pesam mais do que qualquer grito? Muitas famílias vivem sob o mesmo teto, mas com corações separados. E não é por falta de amor, mas porque esse amor foi ferido, congelado, transformado em pedra. Mas hoje quero te lembrar de uma promessa viva, poderosa e urgente. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós o meu espírito. Ezequiel 36:26. Isso não é uma metáfora bonita. É uma oferta divina real. É o primeiro passo rumo à restauração do seu lar. As divisões na família raramente começam com ações externas. A raiz está no invisível, no que se esconde na alma de cada membro. Um comentário que feriu e nunca foi perdoado. Uma traição, uma expectativa quebrada. Aos poucos, o coração se endurece, e quando isso acontece, as palavras viram facas, os abraços desaparecem e a distância emocional vira rotina. É assim que se constrói um lar dividido. Não com tijolos, mas com corações que deixaram de sentir. Mas Deus, em sua misericórdia, não nos chama para colocar remendos nas rachaduras. Ele não propõe apenas melhorar a comunicação ou se dar um pouco melhor. Ele vai direto à raiz. E o que ele oferece é um transplante total. Trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Você entende o que isso significa? Que onde havia rigidez, brotará ternura. Onde havia orgulho, surgirá humildade. Onde existiam mecanismos de defesa, nascerá uma vulnerabilidade autêntica. É uma cirurgia espiritual. E o Espírito Santo é o médico. Porque sim, o Espírito Santo não é uma força impessoal, nem uma ideia abstrata. Ele é a própria presença de Deus agindo dentro de você. Seu propósito não é apenas te ajudar a se sentir bem, mas reeducar o seu coração para que ele possa perdoar, voltar a confiar e reconstruir a partir das raízes. Ele entra naqueles cantos que ninguém mais vê. A ferida da infância, que ainda influencia suas reações, a decepção constante que te tornou indiferente, o medo de ser ferido novamente, e ele começa a amolecer, a transformar. Mas para que isso aconteça, é preciso parar de lutar sozinho.
Muitas vezes tentamos curar as relações familiares com nossa lógica, com conselhos humanos, com leituras rápidas ou técnicas passageiras. Mas sem a intervenção do Espírito, tudo o que fazemos é limpar por fora aquilo que por dentro continua infectado. É como querer curar uma fratura com um curativo. Precisamos de algo mais profundo, algo sobrenatural. E o mais bonito é que quando o Espírito começa a agir, há sinais que não podem ser ignorados. De repente, alguém em casa pede perdão sem que ninguém cobre. Alguém escuta sem interromper. Uma mensagem inesperada chega em meio a um distanciamento longo. Há lágrimas, mas também há abraços. Não é mágica, é fruto. É o fruto de um coração novo que começa a bater no ritmo do céu. E isso não acontece da noite para o dia. Às vezes é um processo lento, como o derretimento de um gelo espesso. Mas cada sim que damos ao Espírito é um passo rumo à restauração completa. Talvez seja você quem esteja sentindo esse chamado primeiro. E talvez doa ver que os outros ainda não. Mas não subestime o poder de um único coração transformado. Quando você permite que Deus cure o seu interior, acontece um efeito dominó. A paz que começa em você pode se espalhar. A ternura que você recebe do céu se transforma em um remédio silencioso para os outros. Sem palavras, só com a sua mudança. Sua família começará a sentir que algo diferente está acontecendo. Por isso, hoje eu te encorajo. Permita que o Espírito Santo cure e restaure cada canto do seu lar. Não aceite o conflito como algo normal. Não pense que é tarde demais. Onde você vê ruínas, Deus vê solo fértil para a sua obra. Desligue o barulho. Busque momentos de oração em família, ainda que sejam breves. Tenha coragem de falar com humildade o que você guarda no coração. Peça ajuda ao céu. Porque a promessa continua de pé. Porei dentro de vós o meu espírito e dar-vos-ei um coração novo. Jesus não prometeu apenas salvação eterna. Ele prometeu paz, paz verdadeira, paz na alma e paz no lar. E essa paz pode começar hoje, no seu coração. Amém. Número 2. Permitindo que o Consolador habite entre vocês. Imagine por um momento que você entra na sua casa, mas desta vez não é recebido pelo cansaço de sempre, nem pelo eco das discussões passadas, nem pelo silêncio tenso que às vezes se instala sem pedir licença. Desta vez, o que te recebe é uma paz que você não sabe explicar, uma calma que não vem da ordem dos móveis nem do volume baixo da televisão, mas de algo, ou melhor dizendo, de alguém que está presente. Alguém que não se vê com os olhos, mas que se sente na alma. Esse alguém é o Consolador, o Espírito Santo que Jesus prometeu. Jesus foi claro, direto, intencional. Ele não nos deixou sozinhos. Ele não disse, sejam fortes como puderem, nem sobrevivam do jeito que der até que eu volte. Não. Ele disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Essa foi a sua promessa. E o mais bonito é que não é uma promessa apenas para grandes pregadores ou para momentos de crise espiritual. É uma promessa para a sua família, para a sua casa, para cada canto onde hoje falta direção, falta consolo ou simplesmente falta ar para continuar. O Espírito Santo não é um visitante ocasional, não é alguém que entra só quando você se comporta bem ou quando tudo está calmo. Ele foi enviado para morar, para habitar, para ficar, para te sustentar quando as forças te faltam, para te aconselhar quando você já não sabe mais o que dizer, para interceder mesmo quando você não tem palavras para orar. O termo paráclito que Jesus usou não foi por acaso. Significa aquele que é chamado para estar ao lado, como um amigo que não se afasta, como um defensor que nunca abandona seu posto, como um guia que não perde a paciência com seus passos lentos. Mas há algo ainda mais profundo. Sua presença não muda apenas o interior, muda a atmosfera.
Existem lares em que você entra e, sem saber por que, sente paz. Respira-se outra temperatura espiritual. Há uma ternura que não depende do clima nem de relacionamentos perfeitos, mas de uma presença real que habita ali. É o Consolador. E essa atmosfera não se cria de forma automática. Ela nasce quando ele é reconhecido, quando é convidado, quando é honrado. E como se faz isso? Como se convida o espírito a viver em casa? Não como hóspede ocasional, mas como membro ativo da família. Às vezes com coisas tão simples como um momento de silêncio em que todos respiram juntos antes do jantar. Uma oração em voz baixa, mas sincera. Um gesto de perdão sem pressões. Uma canção que se canta mesmo com lágrimas nos olhos. Essas práticas, essas pequenas portas abertas, são altares invisíveis onde o espírito se sente bem-vindo. E sim, também existem barreiras. Atitudes que o apagam. Críticas constantes. Palavras que ferem. Agendas tão cheias que não há espaço nem para respirar. Entretenimentos que contaminam, tensões acumuladas que nunca são resolvidas. Tudo isso vai fechando as janelas da alma. E o Consolador, embora paciente, não invade onde não é desejado. Por isso, é vital reconhecer quando temos vivido como se ele não estivesse presente, mesmo afirmando crer nele. Um lar que acredita em Deus, mas age sem buscar sua direção, acaba operando pelas próprias forças. E o resultado se percebe: cansaço constante, decisões que não fluem, sensação de solidão mesmo acompanhado. Mas quando uma família se une, mesmo que sejam apenas 2 de seus membros, e começa a seguir a direção do Espírito, algo sobrenatural acontece. É como se uma mão invisível começasse a alinhar decisões, amolecer os corações, coordenar os tempos. Não apaga a individualidade, mas harmoniza. Não evita os conflitos, mas dá sabedoria para enfrentá-los. É como se, no meio do caos, surgisse uma bússola interna que todos passam a seguir, mesmo sem perceber. É o Espírito Santo guiando o lar. Hoje quero te convidar a imaginar sua casa assim, cheia da presença dele, transformada não apenas pelo que se faz, mas por quem habita nela. O Consolador não é uma ideia bonita, é uma pessoa viva, e ele está esperando que você abra a porta da sua casa. Não apenas a do domingo ou a da oração rápida, mas a do dia a dia. E quando isso acontece, a renovação que Jesus prometeu começa. A paz deixa de ser teoria, e sua família começa a respirar um ar diferente, o ar do céu. Amém. Número 3. Derrubando muros invisíveis, o poder unificador do Espírito. Às vezes, em casa, não há gritos nem discussões, mas sente-se uma barreira, uma espécie de muro invisível que separa pais e filhos, cônjuges entre si, irmãos que já quase não se olham nos olhos. São muros que não se veem, mas que se sentem. E embora não sejam feitos de concreto, pesam mais do que qualquer estrutura física. Efésios 2,14 nos diz algo poderoso. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede de separação que estava no meio. Esse mesmo Cristo que uniu o que parecia impossível de unir, também tem poder, hoje, para derrubar esses muros emocionais que fragmentam sua família. Não com força humana, mas com o poder unificador do Espírito Santo. Muitos lares vivem sob o mesmo teto, mas em quartos isolados pelo ressentimento, por feridas que nunca foram verbalizadas, por expectativas que foram quebradas uma e outra vez, por estilos de comunicação tão diferentes que cada conversa parece um campo minado. E embora ninguém diga, todos sentem: estamos juntos, mas divididos. Vivemos perto, mas desconectados. É aí que o Espírito Santo deseja entrar. Não como mais um conselheiro, mas como construtor de pontes, como restaurador daquilo que já havia sido dado como perdido. Porque Cristo não veio apenas para salvar nossas almas. Ele também veio para restaurar nossos relacionamentos. E ele fez isso carregando sobre si tudo aquilo que nos separava.
Na cruz, ele não apenas derramou seu sangue, ele também derrubou os muros que o pecado havia levantado entre nós. A divisão não é o plano original de Deus. A unidade, sim, mas não uma unidade superficial, forçada pela convivência ou pelo costume, e sim uma unidade profunda que nasce de corações transformados pelo mesmo Espírito. A paz que Deus deseja para a sua casa não é uma técnica de gerenciamento de conflitos. Não é um manual de autoajuda familiar. É uma pessoa. É o próprio Jesus agindo através do Espírito Santo. E quando ele habita, as dinâmicas começam a mudar de dentro para fora. Onde antes havia silêncio que machuca, surge a coragem para uma conversa pendente. Onde havia orgulho, nasce o desejo genuíno de compreender o outro. Onde havia frieza, a ternura retorna. Porque o Espírito não apenas derruba muros, ele reconstrói caminhos, reconecta peças soltas, redesenha o lar desde a base. E para isso, ele usa ferramentas que muitas vezes não esperamos. Um momento de vulnerabilidade inesperada que abre uma porta. Uma frase que toca uma ferida e, em vez de gerar defesa, leva alguém a perdoar. Uma clareza repentina sobre por que o outro reage como reage. São pequenas rachaduras que o Espírito abre nesses muros, até que um dia a barreira cai e conseguimos nos enxergar novamente, de verdade. O Espírito não elimina nossas diferenças. Ele não apaga quem somos. Pelo contrário, ele nos harmoniza. Nos faz enxergar que podemos ser diferentes, mas unidos. Que unidade não é uniformidade. Que a mãe pode ser emocional, o pai mais reservado, um filho espontâneo e o outro reflexivo. E ainda assim, viver em conexão. O Espírito cria beleza na diversidade, e não só no que é visível, também naquilo que foi herdado. Porque existem muros geracionais, cicatrizes que passam dos avós para os pais, dos pais para os filhos. Coisas não curadas que continuam aparecendo disfarçadas de personalidade, de temperamento, quando na verdade são feridas não tratadas. Ali também o Espírito quer intervir. Ele vai mais fundo do que qualquer psicologia. Ele não apenas identifica o problema, ele o cura desde a raiz. E quando isso começa a acontecer, você percebe, uma conversa que parecia impossível, acontece. Um abraço que não se dava há anos, acontece. Um "me perdoa", que parecia enterrado, é pronunciado. Esses são os sinais de um muro caindo. E isso não transforma apenas quem vive essa experiência, também impacta quem observa. Porque uma família restaurada por Deus se torna uma carta viva, um testemunho que não precisa de palavras, uma provocação espiritual para quem já havia deixado de acreditar na reconciliação. Seu lar pode ser esse lugar, uma morada viva onde Deus habita. Mas lembre-se, isso não é automático, é um processo, um compromisso diário, uma cooperação com o Espírito. Mas se a cada dia você disser sim à sua obra, se permitir que ele entre, toque, transforme, então o muro cai. E aquilo que parecia fragmentado é reconstruído, não como era antes, mas melhor. Porque agora está edificado sobre a paz que só Jesus pode dar. A paz que permanece, a paz que une, a paz que restaura. Amém. Número 4. Os frutos do Espírito florescendo em cada cômodo. Existem lares onde, assim que você entra, algo se sente diferente. Não é a decoração, não é a ordem ou o silêncio. É um aroma invisível, uma atmosfera palpável, como se cada canto respirasse amor, paciência, paz. É a manifestação viva dos frutos do Espírito. Gálatas 5:22 diz com clareza: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Esses frutos não são enfeites espirituais. São evidências tangíveis de que o Espírito Santo está vivo e ativo naquele lar. Porque toda família, de forma natural, produz frutos.
Alguns são doces, mas outros, se formos honestos, podem ser amargos. Frutos de orgulho herdado, impaciência cultivada por anos, ressentimentos que brotam com força, são os frutos naturais da nossa carne, da nossa história, das nossas feridas. Mas quando o Espírito Santo entra e lhe é permitido agir, começa uma nova semeadura. E mesmo que o solo esteja duro e o clima emocional pareça hostil, o Espírito não desiste. Ele planta, rega, poda, até que esses novos frutos comecem a nascer. Imagine isso como um passeio pela sua casa. Na sala, onde todos se reúnem no fim do dia, floresce o amor. Não apenas um sentimento, mas ações concretas de cuidado, palavras de afirmação, gestos de serviço mútuo. Na cozinha, enquanto se prepara o pão de cada dia, cresce a alegria, aquele espírito leve que transforma o cotidiano em algo especial. No quarto, onde às vezes se discutem decisões difíceis, germina a paz. Não a ausência de conflito, mas a capacidade de se ouvir com respeito e chegar a acordos com humildade. No quarto das crianças, a paciência. Aquela virtude que resiste sem explodir, que compreende processos diferentes, que não impõe, mas guia. E no banheiro, onde cada um se vê sozinho diante do espelho, ali floresce o domínio próprio, o autocontrole que freia impulsos e permite que o caráter de Cristo se reflita em cada decisão pessoal. Os frutos do Espírito não aparecem da noite para o dia. Como qualquer árvore, requerem tempo, condições adequadas e cuidado constante. Muitas vezes, esperamos ver resultados sem termos semeado. Queremos colheita sem cultivo. Mas o Espírito trabalha com processos, não com atalhos. Ele não produz frutos plásticos para aparentar espiritualidade. Ele cultiva a maturidade real, que resiste ao calor do conflito, ao frio do silêncio e às tempestades da rotina. E o mais bonito é que esses frutos se alimentam entre si. Quando o amor está presente, é mais fácil exercer paciência. Quando há paz, a alegria floresce. A mansidão abre caminho para a bondade e a fé fortalece o domínio próprio. Eles não estão separados. São um ecossistema divino que o Espírito cultiva em conjunto e também servem como termômetro. Se há impaciência constante, talvez o solo da família esteja sobrecarregado demais. Se o amor esfriou, talvez haja feridas abertas que precisam de cura. O diagnóstico espiritual se faz pelos frutos, não para condenar, mas para ajustar, para curar, para crescer. E o que é necessário para que esse jardim espiritual floresça? Um ambiente propício. E isso se cultiva com coisas simples, mas profundas. Tempo na palavra, mesmo que seja apenas um versículo lido juntos no café da manhã. Oração em família, mesmo que breve e atrapalhada no início. Espaços de vulnerabilidade onde se pode dizer "eu errei" sem medo. Prestação de contas com amor e, acima de tudo, uma disposição sincera para deixar que o Espírito seja o jardineiro, que ele pode o que não dá mais fruto e cultive o que está brotando timidamente. É claro que há obstáculos. Uma agenda familiar saturada pode secar a paciência, o excesso de telas e ruídos pode sufocar a paz. A crítica constante pode murchar a alegria. Mas se esses inimigos forem reconhecidos a tempo, podem ser removidos. E em seu lugar, a família pode abrir espaço para algo mais elevado, mais profundo, mais duradouro. Cada família tem um ritmo, um chamado, uma essência. Algumas são naturalmente alegres, outras pacificadoras, outras compassivas. E está tudo bem. O Espírito não clona, ele realça a singularidade de cada lar, mas também nos chama a não negligenciar os outros frutos, porque a maturidade espiritual não é especialização, é equilíbrio. E quando os frutos do Espírito florescem, não é apenas quem vive naquela casa que se alegra, quem entra também sente.
Percebem os amigos, os vizinhos, os que chegam carregados de estresse e saem aliviados sem saber o porquê. Aquele lar se transforma em um jardim que cura outros, em um refúgio onde o eterno se torna palpável. E tudo começou com uma decisão simples: permitir que o Espírito Santo semeie, cultive e faça florescer. Que Ele faça isso na sua casa, que comece hoje. Amém. Número 5. Curando feridas antigas com a unção do Espírito. Existem feridas que não sangram, mas doem todos os dias. Palavras ditas no passado, cujos ecos ainda hoje ressoam na alma. Olhares que nunca chegaram, gestos de amor que nunca vieram. E muitas vezes essas feridas não vêm de estranhos, mas de quem mais amávamos. Mãe, pai, um irmão, uma figura de autoridade. Lucas 4,18 nos lembra algo poderoso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar os quebrantados de coração. Essa promessa de Jesus não foi um discurso para multidões anônimas. Foi uma missão que também inclui o seu lar, a sua história, as suas memórias. Jesus veio para curar o que a família, intencionalmente ou não, deixou quebrado. Muitos de nós crescemos com padrões tóxicos sem perceber, com comparações constantes, silêncios emocionais, castigos desproporcionais, traições de confiança. Outros carregam ausências. Um pai que não esteve presente, uma mãe emocionalmente distante, irmãos que se tornaram rivais. E mesmo que o tempo tenha passado, essas feridas continuam ditando reações, decisões, formas de amar. Por isso, o Espírito Santo não vem para acomodar você. Ele vem para libertar, vem para ungir com um óleo curador que penetra onde nenhuma terapia humana pode alcançar. O primeiro passo é o reconhecimento. Não se pode curar o que não se nomeia. E o Espírito, com sua ternura, começa nos mostrando quais áreas ainda estão sangrando. Ele nos convida a fazer um inventário sincero. Onde está a dor? Qual frase ainda dói lembrar? Que situação eu evito sempre que penso na minha infância ou em algum relacionamento próximo? Não é para ficarmos presos ali. É para abrir espaço para o bálsamo divino que pode restaurar. E o mais bonito é que a unção do Espírito não é genérica. Ele não aplica uma fórmula universal. Ele trata cada ferida com seu óleo específico. Se o coração foi quebrado por traição, o Espírito traz fidelidade e confiança. Se houve abandono, ele traz presença constante. Se houve palavras destrutivas, ele substitui essas vozes pela verdade do Pai. E ele não faz isso à força, ele faz guiando, passo a passo. Primeiro te ajuda a reconhecer a dor sem culpa, depois te ensina a expressá-la de forma saudável. Em seguida, te leva ao perdão, não como obrigação, mas como libertação. E quando parece que tudo já foi dito, o Espírito começa a reconstruir, a restaurar o que parecia perdido para sempre. Esse processo se parece muito com o ano do jubileu mencionado na Bíblia. Um tempo em que dívidas eram canceladas, terras devolvidas, o que foi perdido restaurado. O ano aceitável do Senhor. Imagine isso aplicado à sua família. Um tempo em que as dívidas emocionais não determinam mais o seu presente. Em que os erros do passado deixam de governar o ambiente do lar. Onde as heranças espirituais que foram roubadas, a fé, a ternura, a bênção geracional, retornam. Porque quando o Espírito cura, ele não apenas cura, ele restitui. E sim, muitas vezes o Espírito trabalha em ordem inversa à nossa. Nós queremos curar o que é recente, a última discussão, a última decepção. Mas ele vai mais fundo. Ele sabe que a raiz está em feridas antigas, às vezes da infância, às vezes herdadas de gerações anteriores. E ele começa ali, arrancando desde as profundezas para que o novo não se construa sobre ruínas escondidas. Nesse processo, a comunidade também é essencial. Deus nunca quis que você curasse sozinho. Existem pessoas ao seu redor que podem caminhar com você, te ouvir,
orar por você, te acompanhar sem julgar. Porque quando uma pessoa na família começa a ser curada, ela se torna um canal de cura para os outros. Não com discursos, mas com presença, com uma mudança visível, com uma paz que antes não existia. E essa cura muda o seu olhar. O Espírito te dá novos olhos, te ajuda a enxergar dinâmicas que antes pareciam normais, mas que estavam marcadas pela dor. Te dá discernimento para não repetir o que você viveu, para romper ciclos, para começar uma nova história familiar. Porque quando o Espírito cura, ele também capacita. Ele te transforma em um agente de restauração. E talvez o mais lindo de tudo é que o Espírito transforma a memória. Ele não apaga o passado, não reescreve os fatos, mas muda o poder que eles têm sobre você. Lembranças que antes paralisavam se tornam testemunhos, evidências do que Deus pode fazer, sinais de que nem a dor mais profunda é mais forte que a unção do Espírito. Hoje, permita que esse óleo toque a sua história. Permita que o Espírito entre no lugar mais escondido, naquele que você evitava encarar. Porque é ali, exatamente ali, que Jesus quer trazer liberdade. Ele não veio apenas para curar feridas, veio para devolver identidade, propósito e paz. E se você permitir, essa restauração pode começar hoje, no seu coração, na sua família, no seu lar. Amém. Número 6. Construindo um refúgio de paz em tempos caóticos. Imagine chegar em casa depois de um dia pesado. A cidade fervilha depressa, os dispositivos não param de tocar, as notícias enchem a mente de medo. Mas você cruza a porta e algo muda. Não porque tudo seja perfeito, mas porque a atmosfera é diferente. Ali se respira paz, não uma paz comum, não um silêncio momentâneo. Uma paz que protege, que cobre, que sustenta. Filipenses 4:6 diz claramente: não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é a promessa para o seu lar. E essa é a missão do Espírito Santo: fazer da sua casa um refúgio em meio ao caos. Vivemos rodeados de pressão, exigências do trabalho, preocupações financeiras, doenças, saturação digital, comparações constantes nas redes sociais. E no meio de tudo isso, a família pode se tornar mais uma fonte de estresse, ou o refúgio que sustenta, mas não se trata apenas de fechar a porta e acender uma vela. Trata-se de convidar a paz do céu para governar de dentro para fora. Que seu lar se torne um santuário, onde a presença de Deus é tão palpável que mesmo diante de circunstâncias difíceis, a ansiedade não consegue dominar. A paz que o Espírito Santo dá não tem lógica humana. Não é fruto de que tudo vai bem. É fruto da confiança. É o resultado de uma troca sagrada. Entregamos nossas cargas e recebemos paz. Não uma paz artificial que dura algumas horas, mas uma que guarda nossos pensamentos, que vigia nosso coração, que age como escudo contra as flechas do medo. Porque é isso que o Espírito faz, guarda. Ele não simplesmente consola, ele protege, ele cerca. Cada vez que, como família, decidimos trazer nossas petições diante de Deus, estamos construindo esse muro de paz. Quando oramos, quando agradecemos mesmo em meio à luta, quando paramos de fingir que temos o controle de tudo e dizemos: Senhor, essa carga é tua, algo espiritual acontece. A ansiedade recua, a tempestade externa se torna secundária, porque por dentro acalma, e sim, a gratidão é chave. Não como um costume superficial, mas como uma decisão profunda. Agradecer pelo pão, pelo teto, pelos momentos vividos, mesmo na escassez, mesmo na dor. A gratidão cria espaço para que o Espírito se manifeste. Um coração agradecido abre portas para uma paz mais profunda. É como regar as raízes de uma árvore que dará sombra nos dias mais intensos. Agora, também é necessário reconhecer o que rouba a paz em casa. Às vezes, não é um problema gigante, mas pequenas coisas constantes.
notícias negativas que se repetem sem filtro, comparações com outras famílias nas redes sociais, agendas tão cheias que ninguém respira, discussões não resolvidas que ficam flutuando como nuvens pesadas, o perfeccionismo que exige mais do que o coração pode dar. Identificar esses ladrões é essencial, para depois expulsá-los. E quando chega o momento de conversar, mesmo sobre assuntos difíceis, a forma muda tudo. Sob a influência do espírito de paz, as conversas não viram guerras, elas se tornam pontes. O tom muda, a intenção muda, a escuta verdadeira aparece. Não se trata de evitar o conflito, mas de tratá-lo a partir de outra fonte, a presença do espírito e não da carne. Pequenas práticas podem abrir a porta para essa transformação. Um momento diário de oração em família. Ler um versículo juntos antes de dormir. Uma pausa tecnológica durante as refeições. Um sábado sem telas, dedicado a estar presente. Parecem detalhes, mas são rituais de paz. São atos conscientes que dizem: nesta casa queremos respirar o Espírito. E o surpreendente é que basta um único membro da família andando em paz pode mudar todo o ambiente. Seu tom, sua calma, sua fé começam a contagiar. Não obriga, mas inspira. Não impõe, mas desperta curiosidade. Como você consegue estar tão tranquilo em meio a tanto? E a resposta não é uma técnica, é uma pessoa, é o Espírito Santo. E quando isso acontece, tudo muda, a saúde melhora, as decisões são tomadas com clareza, a convivência se torna mais profunda, o lar deixa de ser um campo de batalha e se torna um testemunho. Porque um lar com paz é uma anomalia nesta geração. Um lar que não corre, que não compete, que não vive no limite, é uma mensagem poderosa. É uma revolução silenciosa que grita: existe uma outra forma de viver. Esse refúgio pode ser a sua casa. Você não precisa de paredes novas, você precisa de presença. A presença do Espírito que traz uma paz que guarda, que transforma, que restaura, que excede o entendimento e sustenta o coração. Amém. Número 7. O escudo protetor sobre os seus entes queridos. Às vezes não se vê, mas se sente. É como se algo invisível quisesse se infiltrar na rotina da sua família. Um comentário que gera divisão, uma distração que rouba o tempo de qualidade, uma influência que parece pequena, mas semeia confusão. Isaías 59:19 nos alerta: virá o inimigo como um rio, mas o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Esta não é uma imagem poética, é uma realidade espiritual. Cada família, especialmente aquelas que decidiram caminhar com propósito em Deus, enfrenta oposição, mas não estão sozinhas. O Espírito Santo não apenas consola e transforma, ele também protege. Ele é o escudo que se levanta quando o ataque é forte, e esse escudo não é simbólico, é eficaz, é real. Hoje, mais do que nunca, as famílias precisam de cobertura espiritual, porque o inimigo não descansa, nem sempre ataca com violência. Muitas vezes entra como uma corrente sutil, ideologias que distorcem a verdade, redes sociais que normalizam o que é destrutivo, comparações que apagam a identidade, entretenimentos que insensibilizam a alma. E se não houver discernimento, se não houver vigilância, essas correntes inundam sem que ninguém perceba, até que já seja tarde. Mas o Espírito de Deus, quando recebe lugar, ergue bandeira, marca território, declara: aqui o inimigo não entra, este lar pertence ao reino. Essa bandeira não é apenas um símbolo de defesa, é um estandarte, um sinal de autoridade. O Espírito não apenas bloqueia o mal, ele também estabelece ordem, protege o que é valioso, alinha o que está em desordem, fortalece o que é frágil e faz isso de forma personalizada, porque ele conhece cada membro da sua família, conhece as lutas específicas do seu filho adolescente, entende as feridas que o seu cônjuge ainda não curou.
Sabe quais são suas próprias fraquezas, quais áreas precisam de reforço espiritual, e na sua fidelidade, ajusta sua cobertura a cada um, como um escudo feito sob medida. É aqui que a autoridade espiritual dos pais, avós ou cuidadores ganha força. Não se trata de impor religião, trata-se de cooperar com o Espírito, de ter consciência de que nossa missão não termina no visível. Orar pelos seus filhos não é opcional. Declarar bênçãos sobre eles, mesmo enquanto dormem, tem poder. Discernir quando uma influência está contaminando o ambiente familiar e agir faz parte da sua responsabilidade espiritual. E você não está sozinho nisso. O Espírito te guia, te mostra, te alerta. Também é importante identificar as brechas, porque às vezes, sem perceber, deixamos portas abertas, pecados não confrontados, desentendimentos não resolvidos que viram mágoas, falta de honra entre os membros da família. Tudo isso cria rachaduras por onde o escuro entra, mas a boa notícia é que toda brecha pode ser restaurada, com arrependimento genuíno, com orações específicas, com novas decisões. A cobertura do Espírito se renova toda vez que a família se volta para Deus com humildade. Não espere a crise chegar para levantar o escudo. Há estratégias preventivas que você pode aplicar desde já. Declare versículos sobre seu lar. Converse com seus filhos antes que enfrentem certas situações. Façam pactos de oração em família. Estabeleça limites espirituais claros, não com medo, mas com amor. Ensine que o quarto deles é um espaço sagrado, que sua mente é um campo que precisa ser protegido, que suas emoções não devem ser guiadas pelo que o mundo impõe, mas pelo que o Espírito orienta. E quando o Espírito age, dá para perceber. Não é só intuição, é visível. Uma paz inexplicável toma conta. Uma mudança de direção acontece no momento certo. Alguém diz algo que confirma o que você já havia sentido no espírito. Coincidências, que na verdade são intervenções divinas. Esses são os sinais visíveis do escudo erguido, e é vital que a família os reconheça, que se fale sobre eles, que sejam lembrados, porque esses momentos constroem um histórico de fidelidade, um arquivo de evidência espiritual que fortalece a fé coletiva. E o mais poderoso de tudo é isto: uma família debaixo de cobertura se torna refúgio para outras. Quando o Espírito levanta sua bandeira sobre sua casa, ele também te dá autoridade para estender essa proteção. Seu lar pode ser luz na escuridão de outra família. Pode ser ponto de cura, pode ser muro de sustentação para alguém que já não tem forças para lutar. Esse é o propósito. Não apenas sermos protegidos, mas nos tornarmos protetores. Por isso hoje, em vez de viver com medo, viva com consciência espiritual. Observe seu lar com os olhos do Espírito. Onde estão as brechas? Onde você precisa levantar bandeira? Qual membro da sua família precisa de cobertura especial? Então ore, declare, coopere, porque quando o inimigo vier como um rio, o Espírito do Senhor levantará bandeira contra ele, e essa bandeira, se você permitir, será erguida no ponto mais alto do seu lar. Amém. Número 8. Poder sobrenatural para os desafios diários. Há dias em que parece que tudo transborda. Uma palavra dita com o tom errado, um filho que não escuta, uma decisão financeira que você não sabe como tomar, uma discussão que se repete pela 5ª vez no mês. E mesmo que pareçam situações pequenas, cotidianas, o desgaste que geram pode ser profundo. O que muitos não sabem é que justamente aí, no meio dessas lutas diárias, está disponível um poder sobrenatural. Não uma força emocional, não uma técnica humana, mas o mesmo poder do Espírito Santo. 2 de Timóteo 1,7 nos lembra: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Esse não é um versículo para tempos épicos. É para o café da manhã apressado, o cansaço acumulado e as decisões difíceis de cada dia.
Durante muito tempo se acreditou que o poder do Espírito é só para momentos espirituais ou situações extraordinárias. Mas isso é uma falsa dicotomia. O Espírito não separa o sagrado do cotidiano. Ele quer estar em tudo. Na maneira como você corrige com amor, em como você escuta quando está exausto, em como você resiste à tentação de responder com raiva. O poder do Espírito é tão profundo que se manifesta no mais comum e o transforma. E não se trata de um poder como o mundo define. Não é imposição, não é força bruta. É a capacidade sobrenatural de amar quando parece impossível, de perdoar quando tudo grita por vingança, de se manter firme quando a carne quer desistir. O Espírito não apenas te dá poder, ele te dá poder com propósito e faz isso dentro de um equilíbrio perfeito. Poder, amor e domínio próprio. É um tripé divino. Se você tem poder sem amor, pode esmagar. Se tem amor sem domínio próprio, pode ceder onde não deveria. Mas quando os três estão ativos, o resultado é transformação. E dentro de casa, um dos inimigos mais comuns é o medo. Nem sempre é reconhecido como tal, mas opera de várias formas. Medo de tocar em assuntos delicados, medo de confrontar o que está errado, medo de falhar como pai ou mãe, medo de ser rejeitado por dizer a verdade. Essa covardia silenciosa condiciona decisões, nos torna passivos ou reativos. Mas o Espírito não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu autoridade espiritual para influenciar, corrigir, guiar e edificar com amor e sabedoria. Agora, esse poder não se impõe, ele se transfere, ele é recebido na fraqueza. Ele se ativa quando você reconhece que não dá mais e diz: Espírito Santo, faz o que eu não posso. E ele faz. Naquela conversa difícil que te causava ansiedade, ele te dá paz. Naquela correção que você temia, ele te dá sabedoria. Naquele momento em que você ia explodir, ele te dá mansidão. A transferência é real, mas exige reconhecimento e dependência. E você não precisa esperar por um milagre gigante para ver isso. Os catalisadores do poder estão no cotidiano. A paciência que você exerce quando seu filho demora a obedecer. A generosidade com seu cônjuge mesmo estando exausto. A firmeza com amor ao corrigir uma atitude sem recorrer ao grito. Ali, no dia a dia, o Espírito mostra que o que ele oferece não é teoria. É vida encarnada. É poder aplicado. E sim, o amor que ele dá não é só emocional. É sacrificial. É atenção mesmo quando você está cansado. É dar sem que te peçam. É abençoar mesmo quando o outro não merece. É permanecer fiel quando tudo dentro de você quer desistir. Esse amor sobrenatural cura feridas, restaura vínculos, quebra ciclos e muitas vezes nem é notado pelos outros. Mas o céu vê e celebra. E o domínio próprio, que testemunho poderoso ele é, especialmente para os filhos. Ver um pai que se controla quando poderia explodir, uma mãe que decide responder com mansidão, um irmão mais velho que se contém quando quer impor sua vontade. Esses momentos marcam, ficam gravados, falam mais alto do que 1000 sermões. Porque o domínio próprio não é fraqueza, é evidência do Espírito reinando. E como isso se cultiva na família, com confissão diária de dependência, com orações específicas. Espírito Santo, me dá poder para hoje. Com espaços onde o coração presta contas, como eu reagi, como eu poderia ter feito melhor. Com celebrações quando ele interveio. Hoje eu não reagi como antes, graças a Deus. Esses momentos semeiam consciência espiritual. E o mais bonito de tudo é isso. O poder do Espírito na família se multiplica. O que começa com uma pequena vitória vira cultura. Uma nova atitude gera outra. Uma intervenção divina abre caminho para mais. Forma-se um histórico de fé, um testemunho interno. E quando o grande desafio vier, a família já terá provas de que Deus esteve no pequeno e estará no impossível. Permita hoje que esse poder entre no cotidiano. Que o Espírito Santo não seja um convidado ocasional, mas um residente ativo no seu lar.
porque a renovação que Jesus prometeu para sua família também inclui força sobrenatural para o dia a dia. Amém. Número 9. A sabedoria divina nas decisões familiares cruciais. Quando se trata de decisões importantes na família, daquelas que podem mudar o rumo de todos, não basta ter boas intenções. Não é suficiente ter experiência, lógica ou conselhos bem intencionados. Existem momentos em que apenas uma coisa pode trazer verdadeira clareza: a sabedoria que vem do alto. E a palavra é clara em Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Esse é o convite. Não se trata de adivinhar o futuro, nem de agir por impulso. Trata-se de buscar o Espírito Santo como guia, porque quando ele dirige, até o que é incerto se enche de paz. A sabedoria de Deus não é genérica. O Espírito Santo não entrega instruções em série para todas as famílias de forma igual. Ele conhece sua história, seu contexto, suas feridas, suas forças, suas limitações. E quando é consultado, responde com precisão. O que serve para uma família pode ser desastroso para outra. Por isso precisamos de direção personalizada. O Espírito não apenas diz o que fazer, ele também mostra como, quando e com qual atitude. E o mais bonito é que ele não faz isso com reprovação. Ele não diz, você já deveria saber disso. Ele dá com generosidade, dá com alegria, porque está mais comprometido com o bem-estar e o destino da sua família do que qualquer outra pessoa. Mas para receber essa sabedoria, precisamos desenvolver discernimento espiritual, aprender a diferenciar a voz de Deus das outras vozes. Porque nem tudo que parece lógico vem do céu. Às vezes, opiniões alheias se disfarçam de conselhos sábios, mas nascem de seus próprios medos. Outras vezes, nossas emoções gritam tão alto que achamos que é Deus falando. O discernimento se cultiva no silêncio, na oração, na humildade de dizer, eu não quero o que eu acho melhor, quero o que tu sabes que é melhor. O Espírito não guia com confusão, ele guia com paz. Não necessariamente com conforto, mas com uma paz profunda. Aquela paz que não depende das circunstâncias, nem dos riscos envolvidos na decisão. É uma paz que se sente como âncora, como base firme em meio à mudança. E é exatamente isso que Tiago menciona. Quem duvida é como a onda do mar, instável, arrastada. Mas quando a fé está ativa, a família não se abala, ela avança, às vezes com passos lentos, mas com direção firme. Agora, existem obstáculos que bloqueiam a sabedoria divina. Um deles é o orgulho, acreditar que já sabemos o suficiente, que a experiência passada basta. Outro é o apego ao controle, querer que tudo se encaixe nos nossos próprios planos. Há também o medo de quebrar tradições familiares ou de decepcionar outros ao escolher um caminho diferente. Mas se queremos ver o Espírito agir, precisamos abrir mão de tudo isso. Porque ele não guia pela rigidez, ele guia pela rendição. A comunidade de fé também tem um papel importante. Muitas vezes, Deus confirma a sua palavra através de outras pessoas. Um líder espiritual, um irmão maduro na fé, uma conversa oportuna pode ser a forma como o Espírito sublinha aquilo que já vinha te mostrando. Claro, não se trata de depender de outros para decidir, mas sim de permitir que Deus use múltiplos canais para falar conosco. E quando várias vozes espirituais apontam na mesma direção, geralmente é sinal de que o céu está em alinhamento. Uma prática poderosa é documentar cada vez que Deus deu direção. Escrever o que foi pedido, como foi respondido, qual foi o resultado. Esse histórico familiar de fidelidade se torna uma fonte de confiança para decisões futuras. Quando uma encruzilhada chegar, você poderá olhar para trás e dizer, Deus nos guiou aqui, aqui e aqui. Ele também vai nos guiar agora. E se há decisões do passado que hoje pesam, o sem reprovação de Tiago é um remédio para a alma.
Deus não lança culpa sobre erros cometidos com sinceridade na busca pela sua vontade. Ele redime, ele ensina, ele transforma o passado em lição, não em condenação. Aprenda, ajuste, mas não pare. Por fim, há algo lindo que o Espírito faz com a sabedoria nas famílias. Ele a transforma em ponte entre gerações. Honra o que nossos pais aprenderam. Resgata valores que ainda têm vida, mas ao mesmo tempo traz discernimento fresco para os desafios do nosso tempo. Não é tradição cega nem modernidade vazia. É integração divina, é sabedoria intergeracional, onde o legado se une ao propósito presente. Hoje, se você está diante de uma decisão que parece grande demais, pare, peça sabedoria, não com medo, mas com fé, e espere. Porque se você der espaço, o Espírito Santo não apenas vai falar, ele vai restaurar, alinhar e guiar sua família com poder, com paz e com propósito. Amém. Número 10. Restauração completa do que foi perdido. Houve um tempo em que parecia que tudo ia florescer. A família estava unida, havia alegria, propósito, sonhos compartilhados. Mas em algum momento, sem saber exatamente como, vieram os gafanhotos. Não com asas nem patas, mas em forma de crises, doenças, traições, vícios, distâncias que aumentaram, silêncios que viraram muralhas. E o que antes era jardim, ficou seco. Joel 2:25 é uma promessa viva para esses cenários. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Comereis abundantemente e vos fartareis, e nunca mais será o meu povo envergonhado. Esse é o Deus que quer curar e restaurar cada canto do seu lar. Não apenas consolar pelo que se perdeu, mas devolver e mais. O coração de Deus não apenas perdoa, ele restaura. Seu desejo não é que você viva aceitando perdas como destino inevitável. Ele quer redimir o tempo, os relacionamentos, os sonhos. Quer intervir onde a lagarta e o pulgão destruíram. E nesses tempos modernos, os gafanhotos têm outra aparência. Disfarçam-se de rotinas aceleradas, de telas que substituem conversas, de vícios que corroem por dentro, de uma busca desesperada por sucesso que deixa a família de lado. O gafanhoto moderno é silencioso, mas letal. Devora anos, devora vínculos, devora saúde emocional e espiritual. Mas há esperança, porque quando o Espírito Santo entra em cena, a colheita pode voltar, mesmo onde parecia não haver mais semente. A restauração de Deus é multidimensional. Não é apenas recuperar uma coisa. É como uma chuva que cai sobre cada área que parecia estéril. Ele restaura o tempo perdido, anos sem conexão, onde a presença era física, mas não emocional. Ele restaura a confiança quebrada, quando houve traição, feridas e parecia que nunca mais se poderia olhar com os mesmos olhos. Ele restaura sonhos, aqueles abandonados por medo, culpa ou frustração. Ele restaura a saúde da alma, aquelas emoções que ficaram reprimidas por tanto tempo que já nem tinham nome. E o processo de restituição começa com algo simples, mas profundo. Reconhecer o que foi perdido, encarar de frente, dar nome. Senhor, perdi anos com meu filho, perdi proximidade com meu cônjuge, perdi ternura, perdi visão, perdi esperança. E então, entregar essa dor. Não guardá-la como uma relíquia amarga, mas colocá-la nas mãos do restaurador. Depois vem a fé. Não uma fé passiva, mas ativa. Uma fé que diz, mesmo que eu ainda não veja a colheita, creio na tua promessa. Mesmo que eu ainda não sinta proximidade, confio no teu processo. E é aí que o Espírito começa a agir, guiando ao perdão, ao desprendimento, a iniciar novas conversas, a estabelecer novos padrões, a reconstruir desde o mais básico, um jantar juntos, uma palavra de afirmação, uma oração compartilhada. Passos pequenos, mas cheios de poder,
porque quando cooperamos com a restauração divina, as raízes voltam a brotar. E o mais lindo é que Deus não apenas devolve o que você perdeu, Ele multiplica, Ele enche de abundância. Comereis até vos fartar. Significa que haverá plenitude emocional, riso sem medo, afeto sem desconfiança, tempo que não se mede por minutos, mas por presença real. A família que antes apenas sobrevivia, agora floresce, vive, testemunha. Até mesmo o tempo pode ser redimido. O Espírito pode fazer em 1 ano o que não se conseguiu em 10. Conversas que aprofundam mais do que meses de convivência superficial. Olhares que curam mais que 1000 palavras. Ele não apenas recupera o relógio, transforma o impacto do presente. E as lembranças, aquelas que antes doíam, já não serão correntes, serão testemunhos. O Espírito não apaga a história. Ele a transforma, injerta em um novo enredo de redenção. As rachaduras do passado não são escondidas, são integradas como parte do milagre, como em uma obra de arte restaurada, onde cada cicatriz faz parte do valor. É fundamental tornar essa restauração visível, contá-la, recordá-la. Que seus filhos saibam de onde Deus os tirou, que as novas gerações cresçam sabendo que houve um dia em que tudo parecia perdido, mas Deus restituiu. Isso fortalece a fé. Isso gera identidade espiritual familiar. Nunca mais será o meu povo envergonhado. E então, o que Deus faz na sua casa não fica só na sua casa. Torna-se refúgio para outros. Sua família, restaurada, torna-se mensagem viva para famílias que hoje estão quebradas. Diz a elas: se Deus fez conosco, também pode fazer com você. Porque a restauração não é apenas possível, é o plano de Deus. E se você permitir que Ele atue, será mais bela do que o estado original. Hoje, permita que o Espírito Santo comece esse processo. Reconheça o que foi perdido e entregue. Creia na promessa. Caminhe em obediência e prepare-se, porque a chuva vem e a colheita também. Amém. Número 11. Liberdade verdadeira de hábitos destrutivos. Existem lares onde tudo parece estar em ordem, mas o ar é pesado. As palavras não fluem com liberdade. O riso é contido. A expressão é filtrada pelo medo. Não há gritos, mas também não há confiança. Não há agressões, mas há controle emocional. É como se todos caminhassem sobre cacos de vidro. Esse tipo de atmosfera, mesmo que invisível, é uma prisão. E o mais doloroso é que muitas vezes ela é herdada. Torna-se parte da cultura familiar, como se ninguém pudesse viver de forma diferente. Mas o Espírito Santo não veio para melhorar prisões. Ele veio para quebrá-las. 2 Coríntios 3,17 diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E essa liberdade é real, tangível, profunda. Ela pode entrar em cada canto do lar e transformá-lo de dentro para fora. A liberdade do Espírito não é um conceito espiritual abstrato, é um ambiente. Ela se percebe, se sente. É a diferença entre uma casa onde há crítica constante, sarcasmo que fere, manipulação disfarçada de preocupação, e uma casa onde há espaço para respirar, para ser, para errar sem medo. A liberdade no lar não significa ausência de limites, mas presença de graça. Não significa permissividade, mas identidade segura. É aquele clima em que cada membro pode ser honesto, vulnerável e ouvido, sem medo de punições emocionais. E isso só é possível quando o Espírito Santo tem o controle da atmosfera familiar. Muitos dos hábitos destrutivos que se veem nas famílias hoje não começaram ontem. São correntes que vêm de longe, padrões invisíveis que se repetem geração após geração. Pais ausentes, explosões emocionais que foram normalizadas, silêncios que doem mais do que gritos, respostas automáticas ao estresse como evasão, hiperexigência ou vício. A ausência de expressão emocional saudável. O agente é assim mesmo, que nunca é questionado.
Tudo isso são prisões herdadas. Mas a boa notícia é que o Espírito veio revelar essas correntes, não para te envergonhar, mas para te libertar. Quando ele entra, começa a expor o que estava escondido. Mostra que aquele gênio difícil que você achava normal é uma ferida não curada, que aquela atitude de controle constante nasce do medo, que aquele sarcasmo defensivo é, na verdade, uma forma de se proteger da rejeição. E ele não faz isso com condenação, ele faz com amor, com precisão. Porque o Espírito não apenas revela o problema, ele também traz o plano de libertação. E esse processo tem etapas. Primeiro vem o reconhecimento. Isso que estamos vivendo não é liberdade. Depois, o arrependimento. Senhor, permitimos isso em nossa casa. Perdoa-nos. Em seguida, as renúncias. Renuncio ao padrão do grito, à indiferença emocional, à dependência oculta. E então, com a direção do Espírito, começam a ser estabelecidas novas tradições, hábitos de escuta verdadeira, expressão emocional saudável, tempo de conexão sem telas, afirmações em vez de críticas. Tudo isso é cultura de liberdade. E basta que um em casa comece. Um que diga, eu não vou repetir isso, eu quero viver diferente. Essa pessoa se torna um catalisador. Não pela imposição, mas pelo exemplo. Sua maneira diferente de responder começa a mostrar outra possibilidade. Sua paz, sua estabilidade emocional, sua autenticidade se tornam luz. E quando os outros veem isso, algo desperta. A liberdade é contagiante. Claro, existem sinais que mostram se a liberdade no lar é real ou apenas aparência. Há alegria constante, não só quando tudo vai bem. É possível falar de coisas difíceis sem medo de represálias emocionais? Existe espaço para estabelecer limites sem culpa? É possível pedir perdão sem que isso seja usado contra depois? Se as respostas forem sim, então o Espírito está fazendo sua obra. E também é importante discernir os imitadores da liberdade. Porque às vezes o que parece liberdade é outra prisão. Rebeldia não é liberdade. Indiferença emocional não é maturidade. Permissividade não é amor. A verdadeira liberdade se manifesta em relações com responsabilidade, respeito mútuo, conexão profunda e direção espiritual, onde há unidade sem uniformidade, onde há escolha, não obrigação. Quando o Espírito entra, até a narrativa familiar muda. O aqui sempre foi assim se transforma em Deus está escrevendo algo novo conosco. A história é reescrita e as zonas de maior resistência, as tradições intocáveis, os segredos, os papéis que aprisionam, começam a ser confrontadas com amor, não para destruir, mas para reconstruir com base na verdade. E essa liberdade se cultiva com conversas corajosas, com vulnerabilidade modelada desde cima, pais que admitem erros, irmãos que pedem perdão, com celebrações sempre que alguém cresce, sempre que um padrão é quebrado. Porque cada vitória merece ser honrada, cada passo conta. E aqui está o paradoxo divino. Quanto mais livre cada membro, mais unida está a família, porque a verdadeira liberdade não nos separa. Ela nos aproxima pela escolha, pela autenticidade, pelo amor maduro. Hoje, permita que o Espírito comece esse processo. Deixe que a liberdade do céu entre em sua casa, e ela não apenas quebrará correntes, construirá um lar onde a graça é o idioma comum e a paz, a atmosfera natural. Amém. Número 12. Renovação diária quando o cansaço familiar aparece. Há dias em que levantar da cama parece carregar uma pedra. Não por falta de fé, mas por puro cansaço. Cansaço físico, emocional, mental, espiritual. Existem lares onde cada um está funcionando, sim, mas por pouco. Correndo entre tarefas, pressões, dívidas, expectativas, frustrações acumuladas. Tudo continua, mas nada respira. Isaías 40:29 nos lembra de uma verdade tão necessária quanto esquecida. Ele dá força ao cansado,
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso não é metáfora, é promessa real para você, para sua família, porque o Espírito Santo não apenas transforma o que está quebrado, ele também renova o que está esgotado. A vida familiar moderna carrega um peso invisível que nem sempre é reconhecido. Espera-se que os pais sejam provedores, educadores, guias espirituais, psicólogos, cozinheiros, mediadores e ainda estejam emocionalmente disponíveis e sorrindo. Os filhos também vivem sob pressão. Devem render, aprender, se adaptar, navegar pelas redes, processar tudo em uma velocidade antinatural. As famílias estão cansadas, não porque estejam fazendo algo errado, mas porque estão fazendo demais sem descanso real. E esse esgotamento, se não for tratado, torna-se crônico, passa a fazer parte do ambiente, e o lar, que foi desenhado por Deus como refúgio, transforma-se em zona de sobrevivência. E é aí que muitos buscam remendos, soluções rápidas, um pouco mais de entretenimento, uma escapada, mais café, mais dispositivos, mais atividades. Mas esses estimulantes apenas disfarçam o cansaço, não o resolvem. É como dar açúcar a quem está desidratado. Dá energia por um momento, mas não sustenta. Somente o Espírito Santo pode dar a força que não depende do corpo. Só Ele pode levantar asas em uma família que há tempo demais caminha arrastando os pés. A chave está nesta frase: os que esperam no Senhor. Esperar não é cruzar os braços, não é resignação passiva, é recalibrar, é fazer uma pausa intencional para dizer: Senhor, não posso continuar sem Ti. É render o ritmo autoimposto para receber o ritmo divino. É voltar à fonte, é desconectar do ruído para reconectar com o céu. Uma família que aprende a esperar junta, encontra força junta. E então vem o extraordinário, as asas. O Espírito não te dá apenas o suficiente para sobreviver. Ele te eleva, te dá perspectiva quando tudo parece um labirinto. Te faz enxergar do alto aquilo que antes você via apenas pela dor. Você deixa de reagir a tudo e começa a liderar a partir da paz. Deixa de viver apagando incêndios e começa a construir com base no eterno. Isso é voar como águia. Não evitar as tempestades, mas aprender a usá-las para subir mais alto. O Espírito também rompe o ciclo esgotamento, recuperação, esgotamento. Ele ensina um ritmo sustentável, onde o servir não consome sua alma, onde o doar não te deixa vazio, onde há pausas sagradas, onde os momentos de conexão com Deus estão integrados à rotina e não inseridos se sobrar tempo. Esse ritmo se vê em famílias que oram juntas antes de começar o dia, que fazem pausas para agradecer, que se permitem descansar sem culpa, que celebram não só as conquistas, mas também a graça, e há sinais claros quando uma família está sendo renovada pelo Espírito. Há alegria mesmo quando as circunstâncias não mudaram. Há paciência no meio do caos, há menos gritos e mais escuta, há presença real, não apenas corpos na mesma sala, há decisões tomadas com sabedoria e não por exaustão emocional. Há uma energia que não vem do relógio, mas do céu. A renovação é pessoal, sim, mas também é familiar. Cada membro precisa de algo diferente. O Espírito sabe, ele renova o pai cansado com a pressão financeira, a mãe que sente que ninguém percebe sua entrega, o filho que está emocionalmente exausto por seu mundo interno, o avô que se sente deixado de lado. Cada um recebe o que precisa, da forma que precisa, se aprenderem a esperar. E quando uma família inteira aprende esse estilo de vida, torna-se um testemunho vivo. Porque num mundo esgotado, uma família energizada pelo Espírito é contracultural. É milagre visível, é anúncio de que sim, é possível viver de forma diferente. Que sim, existe outra fonte, que sim, há uma renovação diária que não depende de férias, de circunstâncias, nem de se tudo está bem.
e essa renovação se espalha. Uma família renovada pelo Espírito refresca outras, abre o lar, convida, aconselha, escuta, inspira, torna-se um oásis para outras famílias que estão à beira de desistir. Torna-se canal do ministério renovador do Espírito Santo. Hoje, se você está cansado, pare. Não para desistir, mas para ser renovado. Não tente continuar correndo com suas próprias forças. Faça uma pausa sagrada. Espere nele e verá como voltará a voar. Como caminhará e não se cansará. Porque onde o Espírito habita, ali não há apenas paz. Há força para cada dia. Amém. Número 13. Um propósito divino para cada membro da sua família. Existem famílias que vivem ocupadas, mas vazias, que fazem muito, mas não sabem por quê, que cumprem rotinas, pagam contas, comparecem a compromissos, mas quando o silêncio cai e a tela se apaga, sentem que algo está faltando. Não se trata de ter problemas visíveis. Trata-se de não ter um para-quê profundo, de estarem desconectadas do propósito que Deus sonhou para elas antes mesmo que existissem. Mas Jeremias 29:11 revela uma verdade poderosa. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. E não são pensamentos quaisquer, são pensamentos de paz, de propósito, de destino, pensamentos únicos, desenhados especificamente para a sua família. Muitos lares vivem no piloto automático porque nunca aprenderam que Deus tem um chamado não apenas para pessoas individuais, mas para famílias inteiras. Você não está ao lado dessas pessoas por acaso. Há uma intenção divina por trás dessa combinação de temperamentos, talentos, histórias e desafios. Mas quando o Espírito Santo não guia essa construção, a família se adapta a moldes externos. Expectativas sociais, pressão cultural, comparações destrutivas, e é aí que a voz do céu se perde. O lar se torna funcional, mas não eterno. Deus não vê sua família como mais uma no meio da multidão. Ele não enxerga vocês como uma família cristã comum. Ele tem pensamentos específicos, planos detalhados, propósitos perfeitamente adaptados à composição única do seu lar. Não é uma cópia, não é uma fórmula, é design divino. Mas esse propósito não se descobre por acidente. O mesmo versículo diz: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. O chamado é revelado na busca, na conversa diária, na oração sincera. Não se trata de adivinhar o que Deus quer, mas de caminhar com Ele até que Ele mostre. E há um sinal claro de que você está andando nesse propósito: paz. Não conforto, não ausência de desafios. Paz. Aquela sensação interna de estar onde você deve estar, fazendo o que foi chamado a fazer, mesmo que custe, mesmo que desafie, mesmo que outros não entendam, porque quando uma família está alinhada ao design do céu, há harmonia, há sentido, há direção. Já não se trata apenas de sobreviver, trata-se de avançar com intenção. Essa busca precisa ser total, de todo o vosso coração. Não se trata de uma oração ocasional, é uma disposição profunda, emocional, espiritual, voluntária. É dizer a Deus: não queremos apenas ter uma vida boa, queremos ter uma vida com propósito, queremos saber por que existimos como família, queremos viver o que tu sonhaste desde o princípio. Essa busca pode começar com uma conversa em família, em uma noite sem telas, em uma oração conjunta, em um tempo de escuta, em escrever juntos que dons compartilhamos, o que nos dói quando vemos nos outros, que história Deus está contando conosco. Mas também existem obstáculos. O primeiro é a comparação. Olhar para outras famílias e pensar: eles sim têm um propósito, mas cada propósito é diferente. O que Deus chamou outros a fazer não define o que você está chamado a construir. Outro bloqueio é o medo do fracasso. Pensar que, se tentarmos seguir esse chamado, podemos falhar. Mas o fracasso não invalida o propósito, ele molda.
Outros limites são definições erradas de sucesso. Acreditar que o propósito sempre é grande, visível, aplaudido, quando muitas vezes o propósito se cumpre no cotidiano, no pequeno, no invisível. O Espírito não revela tudo de uma vez. Ele trabalha por etapas. Às vezes começa mostrando um passo, uma porta aberta, uma necessidade próxima, um padrão que se repete, uma habilidade compartilhada. Às vezes é por meio de uma crise que une, de uma paixão que todos compartilham, ou de um fardo que os mobiliza. Esses momentos são catalisadores do propósito. Não os ignore. E no meio de tudo, o equilíbrio. Cada membro tem um chamado individual, mas isso não compete com o propósito coletivo. Pelo contrário, se potencializa. Quando o pai afirma o chamado do filho, quando os dons de um servem aos outros, quando se honra a diferença, mas se constrói a partir da unidade, assim nasce uma família com sentido eterno. Quando o propósito é abraçado, tudo muda, as decisões se alinham. O uso do tempo, dos recursos, das palavras, tudo ganha coerência. O legado não é apenas o que se deixa ao morrer, mas o que se constrói ao viver. E esse legado deixa marcas nos filhos, nos netos, em quem os rodeia. E o mais lindo, o propósito também tem estações. O que Deus fez com sua família em uma fase pode evoluir, pode ser redirecionado, mudar a forma, mas não a essência. O importante é manter o ouvido sensível ao Espírito, porque o mesmo que dá propósito também o renova, o adapta, o guia. Hoje você pode começar. Perguntem juntos: para que fomos colocados aqui como família? E ouçam, porque se o buscarem de todo o coração, Ele falará. Ele mostrará. Ele usará o seu lar como instrumento de paz, restauração e glória. Amém. Número 14. O rio de vida que preenche cada espaço vazio. Existem lares que têm de tudo e, ao mesmo tempo, sentem que falta algo. Há comida na mesa, telas em cada cômodo, atividades toda semana, mas há silêncios pesados, olhares apagados, conexões quebradas, como se algo essencial estivesse ausente, mesmo com tudo materialmente suprido. João 7,38 nos leva ao centro dessa realidade. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele dizia isso referindo-se ao Espírito Santo, não como um símbolo bonito, mas como uma necessidade vital. Porque o Espírito não quer apenas visitar sua família, ele quer fluir nela, como um rio que preenche cada canto seco, cada espaço vazio, cada zona de sede emocional e espiritual. Há vazios que não se preenchem com coisas, há sede que não se sacia com entretenimento. Existe uma necessidade profunda em toda a alma humana e em toda a dinâmica familiar de experimentar algo que venha de dentro e não apenas de fora. Essa fome de sentido, essa sede de conexão real, esse anseio por viver com propósito, tudo isso tem um só remédio: a plenitude do Espírito Santo fluindo como água viva dentro do lar. E esse fluir não é passivo, não é estagnado, é movimento, é dinamismo espiritual, é transformação contínua. Um rio, por definição, não fica parado. E assim é a presença do Espírito. Não se acomoda ao que é velho. Ele renova, reorganiza, refresca. Mas Jesus foi claro: quem crê em mim. A plenitude não se ativa por rotina religiosa. Não se recebe apenas por tradição. Não basta dizer, somos uma família cristã. Esse rio responde a uma fé viva, autêntica, entregue. Uma fé que não apenas crê que Jesus existe, mas que entrega o controle a Ele, que não o invoca apenas na crise, mas o faz Senhor a cada dia. Quando uma família crê dessa forma, o Espírito começa a fluir. E esse fluir muda o ambiente, o tom das conversas, o clima espiritual, a maneira de enfrentar os problemas. De repente, há alegria onde antes havia reclamação, a paz onde havia ansiedade, a criatividade onde havia cansaço, há amor onde só havia obrigação.
Esse rio não é limitado. Ele não vem apenas para você. Ele não para na sua casa. Ele flui além. Leva a vida adiante. Seus filhos são tocados. Seus pais são alcançados. Seus vizinhos sentem algo diferente ao entrar. Seus amigos se alimentam de algo que você não sabe explicar, mas sabe que é real. O Espírito sempre transborda, porque o propósito da sua presença não é apenas te encher, é fluir através de você. E esse fluir assume muitas formas. Um rio de consolo quando alguém está ferido. Um rio de sabedoria quando há decisões difíceis. Um rio de perdão quando o passado pesa. Um rio de esperança quando tudo parece estagnado. Mas há coisas que bloqueiam esse fluir, como represas que interrompem o curso natural da água. O controle excessivo, querer controlar tudo, seca a alma. O medo de mostrar fraqueza endurece os corações. Uma espiritualidade rígida, sem graça, sem alegria, apaga o fogo. As expectativas perfeccionistas sufocam o crescimento natural do espírito. Se queremos que o rio corra, precisamos abrir espaço, precisamos render, precisamos permitir. Às vezes isso começa com uma conversa sincera, com uma oração corajosa, com uma pausa intencional. E quando o espírito flui, os relacionamentos são regados. Onde havia distância, há conexão. Onde havia frieza, há calor. Onde tudo parecia forçado, começa a fluir com naturalidade. E o melhor, esse rio não se esgota. Não é como nossos recursos emocionais, que se esvaziam após uma semana difícil. Não, esse rio se renova a cada manhã, a cada dia, mesmo no meio da rotina, mesmo em semanas em que nada parece especial. O Espírito não precisa de condições perfeitas para fluir, ele só precisa de corações dispostos. Há sinais claros de quando um lar está cheio desse rio. Nota-se na hospitalidade espontânea, na criatividade que brota, na resiliência que surpreende, na generosidade que não bate com os números, na paz que não se explica, no riso que não depende das circunstâncias, na esperança que renasce vez após vez. E o mais bonito é que esse rio é experimentado de maneira diferente por cada geração. As crianças o sentem em sua alegria natural, os jovens em sua paixão direcionada, os adultos em sua sabedoria crescente, os mais velhos em sua paz transmitida. Cada um tem um lugar nesse ecossistema espiritual. Como em um rio saudável, cada parte cumpre sua função. Corredeiras que impulsionam, remansos que acalmam, margens que sustentam, profundezas que firmam. Assim age o Espírito, criando um lar onde todos podem florescer. Hoje, se você sente que sua família tem áreas secas, não se conforme. Creia, abra seu coração, convide o Espírito e deixe ele fluir, porque quando ele preenche, nada mais falta. Onde ele corre, a vida. Amém. Número 15. A transformação permanente que Jesus prometeu. Quando o Espírito Santo entra em um lar, ele não vem simplesmente para corrigir comportamentos. Ele não está interessado em maquiagem espiritual. Ele vem para fazer novas todas as coisas. Não para modificar o velho, mas para dar nascimento a algo completamente diferente. Por isso, Paulo escreveu com tanta clareza: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a promessa que Jesus deixou, não como poesia, mas como uma realidade vivível. Uma transformação tão profunda que muda não apenas como uma família age, mas quem essa família é em sua essência. Muitas vezes confundimos mudança com transformação. Mudar hábitos pode ser feito com esforço humano, pode-se deixar de gritar, pode-se falar com mais respeito, pode-se adotar rotinas melhores. Mas a transformação que o Espírito produz vai além. Toca a identidade, toca a raiz, toca o coração. Já não se trata apenas de ser uma família que se comporta melhor, mas de ser uma família nova. Uma família onde os padrões antigos já não têm lugar, porque já não pertencem a essa nova natureza. Não é uma melhoria, é uma recriação.
E essa novidade é radical, não parcial, não simbólica. Quando o Espírito age, ele redefine o que significa ser nós. É como se essa família passasse por uma metamorfose. O que antes era comum, agora é sagrado. O que antes era caos, agora se torna ritmo divino. O que antes parecia inevitável, agora é superado. A história passada não é apagada, mas é redimida. O Espírito não precisa eliminar os capítulos dolorosos de ontem para escrever um futuro glorioso. Ele pega aquilo que parecia uma perda e transforma em alicerce. Toma as rachaduras e as torna parte do design. Toma a dor e a transforma em testemunho. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela é progressiva, sim, mas também integral. O Espírito não deixa áreas intactas. Sua obra é total. Ele vai cômodo por cômodo, canto por canto, memória por memória. Talvez ele comece restaurando a comunicação, depois a relação do casal, depois a relação com os filhos. Às vezes começa pela área financeira, outras vezes pela emocional. Mas sempre avança, sempre transforma, sempre revela o novo que já foi declarado em Cristo. E essa obra, ao contrário dos nossos esforços humanos, é permanente. Não depende da motivação do momento. Não desaparece quando a emoção passa, porque não vem de fora, vem do Espírito que habita dentro. O que ele começa, ele sustenta, e o que ele sustenta, ele aperfeiçoa. Não estamos falando de uma fase de renovação, estamos falando de uma natureza transformada, de uma família que foi marcada eternamente pela mão de Deus. Claro, há momentos específicos que catalisam esse processo, crises que se tornam oportunidades, decisões corajosas, atos de rendição total, encontros em que a presença de Deus muda tudo. São pontos de virada onde o velho é deixado para trás com convicção e o novo é abraçado com fé. Mas também há tensões. Nem todos na família avançam no mesmo ritmo. Alguns correm, outros caminham, outros resistem. E está tudo bem. O Espírito tem paciência. Ele integra os tempos, une os processos. E pouco a pouco sincroniza os corações para uma nova harmonia. Mesmo em famílias já transformadas, permanecem vestígios do passado. Vozes antigas que sussurram, reações antigas que aparecem, mas já não governam, já não definem, porque agora há uma autoridade superior. O Espírito Santo habita ali, e onde ele está, o velho não pode permanecer por muito tempo. Com o tempo, essa transformação começa a tocar além das paredes da casa. Ela se torna um legado, um testemunho que as próximas gerações herdam, mesmo que não tenham vivido os dias escuros. Esses filhos crescerão em uma nova atmosfera, não porque seus pais foram perfeitos, mas porque foram transformados, porque permitiram que o novo de Deus os cobrisse. E há práticas que fortalecem esse processo. Nomear as evidências da novidade, celebrar as mudanças por menores que pareçam, declarar verbalmente, essa já não é a mesma família. Essas palavras têm poder, porque reafirmam o que o céu já decretou, e cada vez que se repetem, se solidificam. Uma família transformada é um argumento vivo. Não há crítica, nem ideologia, nem ceticismo que possa contradizer o que é evidente. Antes era trevas, agora é luz. Antes era divisão, agora é unidade. Antes era ruína, agora é restauração. Isso só o Espírito pode fazer. E se ele já começou, pode ter certeza de que ele vai completar. Porque em Cristo o velho passou e tudo se fez novo. Amém. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus.
Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.